Olá, irmãos. Gostaria de passar aqui para falar um pouco sobre a Páscoa. Estamos próximos dessa data tão importante para nós, para a humanidade, para o cristianismo. Eu gostaria de compartilhar um pouco sobre a história da Páscoa desde o início. O que significa a Páscoa? A Páscoa ela vai ter origem lá no Êxodo. Quando nós lemos lá no capítulo de número 12, nós vamos ver a instituição da Páscoa. E a Páscoa significa passagem. Foi a passagem do anjo de Deus ali no Egito, quando o Senhor levantou Moisés para libertar o seu povo. E naquele período o faraó ele resistiu, não permitiu que Moisés levasse o povo. Então Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, e na 10ª praga o Senhor dá uma ordem a Moisés para que reúna todo o povo hebreu, e que naquela noite eles pudessem separar um cordeiro, eles separassem pães asmos e ervas amargas. E era para sacrificar aquele cordeiro, e o sangue daquele cordeiro eles passariam nos umbrais da casa. E o anjo da morte iria passar sobre todo o Egito. E a casa que não tivesse a marca do sangue, o anjo levaria o primogênito de cada casa. Então, os hebreus, eles preparam esse importante evento, preparam o cordeiro, preparam as ervas amargas, preparam os pães asmos, e naquela noite houve uma grande tristeza sobre todo o Egito, porque o anjo da morte passou sobre aquele lugar, e aonde o sangue que não estava marcado nos umbrais da casa, o anjo levou todo o primogênito, levando o primogênito de Faraó. Houve grande lamento, grande choro. Então o faraó, ele dá autorização para que Moisés retire o povo do Egito e leve o povo para onde Deus tinha direcionado Moisés. Então ali se institui a Páscoa, e a Páscoa significa passagem, o Pessah, que simbolizava a libertação do povo da escravidão do Egito, onde eles passaram por muitos anos presos ali dentro, escravos, com trabalho duro, com humilhação. Então o Senhor promoveu essa libertação. E durante muitos anos o povo judeu, ele celebra essa festa tão importante, com um simbolismo tão importante para a sua nação. Quando a gente vem para o contexto do Novo Testamento, nós vamos ver que essa festa, ela continua sendo celebrada, e Jesus, ele vai instituir, no seu último encontro com os seus discípulos, ele vai instituir o que nós chamamos hoje da Ceia do Senhor, porque tudo na Bíblia aponta para Jesus, tudo na Bíblia aponta para Cristo. Então a Páscoa, ela vai simbolizar ali, pelo Cordeiro, o sacrifício de Cristo. Ela vai simbolizar nos pães asmos a pressa, que eles não tinham como ali preparar um pão levedado com fermento. É uma pressa que o Senhor tinha para libertar o seu povo. E as ervas amargas, para eles lembrarem do tempo de sofrimento que eles passaram durante o período de cativeiro do Egito. Então todo esse simbolismo, ele aponta para Cristo. Cristo, quando ele vai se reunir com os seus discípulos, na última Páscoa que ele vai celebrar, ele vai instituir ali então o que nós chamamos hoje de Ceia do Senhor. Então, aquele cordeiro que foi preparado na Páscoa, aqueles pães que foram preparados ali para celebrar as ervas amargas, e na última reunião que Jesus teve com os seus discípulos, então ele vai pegar aquele pão e ele vai dizer: isto é o meu corpo, que será entregue em favor de vocês. O sangue daquele cordeiro que foi imolado, que foi derramado, que foi ali passado nos umbrais daquela casa, aquele sangue simboliza o sangue de Cristo, que foi derramado em favor dos nossos pecados. Então Jesus, na última ceia, na Páscoa que ele comemora com seus discípulos, e agora na instituição da nova aliança, ele vai dizer que aquele sangue é o sangue dele que seria derramado por nós, o sangue do Cordeiro. E o Cordeiro é ele mesmo, é a sua própria vida, que será entregue ali aos seus algozes, que será entregue na cruz do Calvário, que ele seria ali imolado, humilhado, e o seu sangue seria derramado em favor da nossa vida, para perdão dos nossos pecados.
Então nós vamos perceber que em Cristo se cumpre a Páscoa do Antigo Testamento e agora nós temos na igreja cristã a instituição da ceia do Senhor. Então, quando nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, nós estamos reunindo para fazer menção do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário em favor dos nossos pecados, e nós estamos fazendo menção da sua morte e da sua ressurreição. Cristo simboliza o Cordeiro de Deus que morreu em favor dos nossos pecados. O corpo de Jesus hoje simboliza o pão, é simbolizado pelo pão. Então, o pão que nós partimos, o pão que na Páscoa eles repartiam para lembrar do Egito, para lembrar da libertação que Deus havia dado a eles, hoje nós repartimos o pão em lembrança de Cristo, da sua morte, da sua redenção pela nossa vida, da sua entrega como Cordeiro na cruz do Calvário pela nossa vida. Hoje nós tomamos o suco de uva, o simbolismo do sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro que foi derramado. O sangue de Cristo representa para nós a libertação do pecado. Então hoje, pelo sangue de Jesus, nós somos lavados, nós somos limpos, nós somos justificados de toda a culpa do pecado que nós herdamos de Adão. Então, quando Deus olha para nós, o Senhor enxerga a marca do sangue de Cristo que foi derramado na cruz em nossas vidas. E este sangue simboliza para nós a libertação do pecado, da escravidão do pecado. E hoje nós dizemos, o pecado já não tem mais domínio sobre a nossa vida, pois em Cristo nós somos livres, pois em Cristo nós somos perdoados, pois em Cristo nós temos salvação, nós temos redenção, nós temos liberdade. Então a Páscoa para nós tem um simbolismo muito importante também. Ela não é só uma festa cultural, não é só uma festa onde nós vamos reunir com famílias, onde nós vamos trocar ali alguns chocolates, onde nós vamos celebrar ali um domingo especial de almoço, de confraternização. Não é somente isso. A festa da Páscoa hoje nós celebramos também como algo muito importante no nosso cristianismo, na nossa história de fé. Porque Deus, com o seu amor, com sua graça, Ele enviou o seu Filho para morrer em favor dos nossos pecados. Deus nos amou, como João 3,16 diz, que Deus nos amou de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a nossa Páscoa hoje, ela é Cristo. A nossa Páscoa hoje é o sacrifício de Cristo na cruz. Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. Então, quando você se reunir nessa Páscoa para celebrar este dia, lembre-se que em Cristo você tem perdão, que em Cristo você tem libertação de todo jugo do pecado, que em Cristo você tem a vitória sobre a morte, que em Cristo você tem salvação. Ele é a nossa Páscoa. Deixo essa mensagem para você e Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Uma feliz Páscoa.